Paz, irmãos. Deus abençoe a todos. E nesse ano de 2024, nós possamos aí querer e ter mais a presença de Deus em nossas vidas, amém? Já que nós estamos em pé, eu vou pedir já para que os irmãos abram a Bíblia lá em Provérbios. Estou sentindo aqui a presença de Deus. Aleluia. Sobe aqui no altar, você que não está sentindo a presença de Deus, você vai ver só, né, Débora? Sobe aqui. Oh Deus, tu és lindo, tu és maravilhoso. Provérbios 19, versículo 21, aleluias. Oh glória a Deus. Vocês estão na casa do Pai, tem liberdade para adorar. Sei que às vezes aí, né, a gente fica meio amoadinho, mas eu sei que tem muitos que estão adorando ao Senhor, glorificando aí baixinho aí, que tem a voz baixa igual a minha, e estão glorificando ao Senhor. O Senhor conhece o nosso coração, sonda os nossos pensamentos e sabe que nesta noite há adoradores na casa dele, amém? Então, Provérbios 19, 21 fala assim: muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Amém, irmãos? Eu gostaria que vocês repetissem comigo, que nós estamos numa campanha, né? Então vamos aí repetir aí, que o Senhor venha reedificar o altar. Amém, irmãos? Repetem comigo, que o Senhor venha reedificar o altar. E a grande conquista eu terei. Amém, irmãos? Pode se assentar na presença do Senhor. A palavra do Senhor foi aqui falada, então, em Provérbios 19, 21. E a palavra do Senhor nos traz nesta noite, dizendo para nós, então, que muitos propósitos há no coração do homem. Quantos propósitos há no coração de cada um de nós? Quantos propósitos e expectativas há no nosso coração para este ano 2024? Nós estamos apenas 10 dias do ano de 2024, janeiro. E quantas perspectivas nós temos, e quantas coisas 2023 deixou para nós como lições. O que será que nós aprendemos no ano que passou, e o que será que nós podemos trazer para o ano de 2024? É o que o Senhor nessa noite vai falar com cada um de nós, dizendo para nós sobre reedificarmos o altar de Deus. E para nós conseguirmos entender um pouquinho da parte de 1 Reis 18, ao qual é a base da nossa campanha, aonde fala sobre Elias reedificando um altar que havia sido destruído por idolatria. E o que será que é idolatria no meio de nós? Nós pensamos muitas vezes que idolatria é nós prostrarmos diante de uma imagem de escultura. Mas muitas vezes, irmãos, nós temos idolatrias na nossa vida, que nós nem sequer reconhecemos ela como idolatria em nossas vidas. E nessa noite o Senhor quer nos ajudar a nós reedificarmos o nosso altar diante de Deus, para que nós possamos ser, sim, aqueles que o Senhor tem prazer em abençoar, e aqueles que o inimigo não pode tocar nas nossas vidas, porque a partir do momento que nós reedificarmos o nosso altar, que é o nosso coração, diante da presença de Deus, meu irmão, eu tenho uma notícia para vocês. Vocês não vão conseguir contar as imensas bênçãos que Deus começará a realizar na vida de cada um de vocês. Aquilo que te impedia, aquilo que talvez você estava neutralizado, aquilo que talvez você estava paralisado para fazer para a obra de Deus, o Senhor vai começar a te sacudir, e você vai começar assim, caminhar para fazer muito mais do que aquilo que Deus tem para cada um de nós. Ele vai trazer chuva e serôdia sobre as nossas vidas, para que nós possamos nos posicionar em meio ao mundo ao qual nos cerca. Porque o mundo ao qual nós vivemos, irmãos, não está diferente do mundo ao qual o profeta Elias estava. Nós conseguimos perceber isso no dia a dia de nós. Quantas coisas tem nos aprisionado? Quantas coisas tem nos paralisado? Nós dizemos que o tempo nós não temos mais, mas esse tempo que nós não temos mais pode ser um tempo ao qual nós podemos colocar como idolatria nas nossas vidas.
O que tem te separado do amor de Deus? O que tem te tirado da presença de Deus? O que tem te paralisado para que você não caminhe na presença de Deus? O que será, irmão, nós aqui nesta noite, fazendo uma autoanálise de cada um de nós, olhando para dentro dos nossos corações, para dentro dos nossos pensamentos, o que será, irmãos, que tem nos paralisado e tem nos afastado? Aleluias! E aqui então, no Provérbios 19, diz assim, que os propósitos do coração do homem, muitos são, mas nós devemos ter o que? O Senhor como conselheiro nosso. E aqui eu começo a minha pregação. Aqui eu começo falando lá de Reis 5. Quantos já ouviram falar em Salomão? Salomão foi aquele que Davi era filho de Davi, e Davi não edificou uma casa para o Senhor, mas deixou para Salomão. E nós sabemos que no final da vida, né, há um debate aí muitas vezes entre os teólogos, se Salomão, será que Salomão continuou no final dos tempos dele sobre como permaneceu com a idolatria? Mas nós não vamos falar de Salomão, mas vamos falar de Roboão e Jeroboão. Roboão, filho de Salomão, e Jeroboão, uma pessoa que era muito afinca e trabalhadora, a qual Salomão colocou ali para cuidar da casa dos servos. Um homem valente, um homem destemido, e um homem também ao qual depois Salomão veio a perseguir, e um homem ao qual Salomão veio a intentar para matá-lo. Assim ele foge para Siquém no Egito, e ali ele se esconde. Mas antes dele ir para Siquém, então, ele encontra um profeta, o profeta Aia, ao qual o profeta diz para ele que ele está na frente de Jeroboão, ele rasga as suas vestes, e assim ele diz para Jeroboão: assim será. E ele começa a rasgar em 10 partes, 12 partes aquela veste, ao qual aquele profeta estava usando. E ele diz: assim Deus fará contigo, Jeroboão. 10 tribos irão para as suas mãos. E Jeroboão ali naquele momento, assim como nós, poderíamos ter pensado: como assim? Salomão está me perseguindo, quer me matar, estou indo me esconder em Siquém lá no Egito. E ali se passaram alguns anos, e então Salomão vem a falecer. Roboão, filho de Salomão, então assume o reino. E Roboão então começa a entrar na parte ao qual nós falamos aqui em Provérbios 19, 21, que muitos eram o propósito do coração de Roboão, porém ele não quis ouvir o conselho do Senhor. Roboão então chega até os anciões, e vai até os anciões e pergunta, porque ali Israel estava então ali pressionando Roboão. Por quê? Porque Salomão tinha cobrado impostos demais. Por quê? Porque nós sabemos que nós vivemos num sistema político, irmãos, e assim como nós vivemos aqui, lá também não era diferente. Precisava de impostos para que pudesse sim construir grandes palácios, construir o templo do Senhor, construir várias coisas, e assim caminhar o povo através de uma política no sistema da época ali de Salomão. E Roboão então começa a reinar, e o povo chega e pergunta para Roboão: Roboão, você fará igual ao teu pai? Você começará e continuará cobrando de nós altos impostos? Você continuará nos pressionando, sendo que nós não temos mais como tirar para nós pagarmos esses impostos? Não tem como não você dar uma aliviada aí para nós, não, Roboão? E Roboão então vai até os anciões, e os anciões chegam para Roboão e dão um conselho a ele, dizendo para ele: olha, Roboão, nós aqui pensamos que você deveria aliviar, para que o povo não se volte contra você, contra o teu reino. Mas Roboão tinha uma turminha de amigos, e essa turminha de amigos eram aqueles, sabe, que nós encontramos hoje em dia muitas vezes, ao qual não trazem a palavra genuína do Senhor através do Evangelho, ao qual não pregam a palavra de Deus como tem que ser pregada, mas dão uma aliviadinha, que tudo pode, que tudo dá, que não tem problema. Deus mudou? Será, irmãos, que Deus mudou? A
palavra do Senhor diz que Deus não muda, que Ele é o que é eternamente. Mas nós temos aí, né, uma classe de amigos que dizem assim: não, mas isso não tem nada a ver. Ah, mas se você fizer assim, não tem nada a ver. Se você viver assim, não tem nada a ver. Irmãos, eu só quero abrir um entre parênteses aqui, tá? Mas quando o pastor Daniel me convidou, viu, pastores, para pregar, ele falou para mim assim: irmã, sobe lá e fala aquilo que Deus mandar para você falar, viu? E qualquer coisa, irmã, pode mandar falar comigo. Então eu estou aqui debaixo de uma palavra do pastor presidente. Aleluia! Oh, glória a Deus! Irmãos, eu sou aquela que eu disse uma vez lá na igreja do pastor Alexandre que se eu vivesse lá na época de Jesus, talvez eu andasse junto com João Batista. Eu seria aquela que eu trago realmente, que muitas vezes muitas pessoas não gostam de mim não, viu, irmãos? Por causa da minha pregação. Eu faço o esboço aqui na frente, aí nesse dia não está aqui, e esse esboço aqui, irmãos, eu faço só porque eu quero fazer, irmãos, porque o Senhor não permite muitas vezes que eu fale nem a metade do esboço, pastor. E vocês vão ver só no decorrer da palavra de Deus, e eu sei que o Senhor está falando a corações aqui nesta noite. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus corrige o filho que ama. Se você não está sendo mais corrigido, eu tenho uma boa notícia para você. É porque talvez você esteja igual aquele povo ali, igual o Roboão, olhando somente para os amigos, porque os amigos disseram para o Roboão que nada, Roboão. Chega lá para eles e aperta mais ainda eles. E foi assim que Roboão, então, sem consultar e sem olhar para os anciões, aqueles que caminhavam junto com Salomão, aqueles que aprenderam genuinamente a palavra de Deus, o Evangelho, e não o Evangelho que passa a mão na cabeça, não é Evangelho como, né, muitos falam, de um Jesus adolescente que diz: ah, não tem nada a ver, tadinho de vocês, poxa vida, o meu pai, né, está pegando pesado contra vocês. Não, eles eram aqueles que falavam a verdade e que diziam: conserta-te, conserta-te, porque senão o Senhor vai entrar com ira e com juízo contra você. E nesses dias nós escutamos muitas vezes, irmãos, permanece assim. Sabe por quê, irmãos? Porque nós humanizamos somente Deus, humanizamos somente Jesus, e esquecemos que Ele é o Todo-Poderoso, que hoje Ele é o nosso advogado, mas amanhã Ele vai ser o nosso juiz. E o que nós apresentaremos diante dEle quando Ele chegar a ser o nosso juiz? Deus é amor, mas Deus é justiça, isso fala a palavra de Deus. Então Roboão, ele olha para os amigos e ele escolhe o conselho dos amigos. E os conselhos dos amigos eram: aperta mais o povo. E ele então chega para o povo, as 12 tribos de Israel, e fala para aquele povo: eu irei ser pior do que o meu pai. Se o meu pai apertava vocês, eu vou ser pior do que um escorpião. Eu vou esmagá-los, porque mais eu vou tirar de vocês. Só que ali começa uma divisão. E ali começa a promessa de Deus a ser cumprida, aonde lá está Jeroboão. E começa a ser cumprida por quê? Porque as 10 tribos, que são as tribos de Israel, começaram a se voltar contra Roboão. E começaram então a dizer: não, nós não aceitamos mais esse tipo de sistema. Nós não queremos você, Roboão, como nosso mais líder. Nós queremos sim Jeroboão. E então Jeroboão se torna líder. E Roboão se torna líder de apenas, rei de apenas 2 tribos. E ali divide a parte do norte e a parte do sul. A parte do norte, Israel, e a parte do sul, Judá. Então ali começa, irmãos. Por quê? Porque Roboão começou a pensar mais nele. E ali é um tipo de idolatria, onde nós começamos a deixar Deus de lado, Jesus de lado, o Espírito Santo de lado, e começamos a olhar para as nossas próprias forças. Eu posso, eu consigo. Ah, que é isso? Por que ir lá? Por que ir lá e falar? Não, eu posso. Eu não preciso consultar mais a palavra de Deus. Da maneira que eu estou conduzindo a minha vida, isso daí está tudo bem. Antigamente falavam lá no Velho Testamento, falavam que fulminavam, pregador
cima do altar. Hoje em dia não vejo mais nada disso. Irmãos, vivemos uma época da graça. Vivemos uma época ao qual a palavra de Deus também fala que Deus usa vasos de honra e vasos de desonra. E cabe a nós, irmãos, termos o discernimento de selecionarmos. Cabe a nós, irmãos, termos o discernimento de sabermos qual é a palavra que está sendo e está vindo para nós e que está nos alimentando. Porque, irmãos, nós temos vários e vários ministérios por aí. Mas nós precisamos entrar nesses ministérios e saber, aquele que se posiciona, está se posicionando mesmo como um servo de Deus? Ou será que de repente aquilo que ele tem falado tem agradado o meu coração? E eu de repente nem sequer consulto a palavra de Deus para saber se aquilo que está sendo falado é realmente através da palavra de Deus. E assim Roboão então começa a trazer para o povo. Só que Jeroboão não foi diferente, irmãos. Jeroboão também começa a trazer idolatria. E Jeroboão começa também a construir altares. Por quê, irmãos? Porque naquela época os homens precisavam descer até Jerusalém para adorar a Deus 3 vezes no ano. E aí Jeroboão começa a temer. Ele teve um profeta que falou para ele que Deus daria 10 tribos para ele e ele iria ser rei. E engraçado, né, pastor? Que ele começou a temer. E o que é que Jeroboão fez? Jeroboão fez um altar em Dan e fez um altar também em Betel. Dan mais acima e Betel mais abaixo, mais ou menos na divisa ali com o norte, onde vivia Judá. Por quê? Porque o povo tinha que ir até Jerusalém adorar. E Jeroboão falou: não, vou fazer desenhos de escultura, vou fazer deuses, para que o povo não vá adorar ao Senhor, porque assim eu vou perder. Vai que eles descem até Jerusalém. E Roboão começa então a falar com eles e a trazer, né, algumas ideias para eles. E eles começam a se afastar daqui, começam a querer se voltar lá para Judá. E aí eu vou perder o meu reino. Olha a cobiça de Jeroboão. Ele tinha uma promessa, ele não precisava fazer isso. Qual é a tua promessa que Deus fez que de repente você está também tratando de uma maneira ao qual você está com medo, está se alienando e fazendo coisas que o Senhor tem se desagradado? O que será que tem em nossos corações que nós temos que reedificar este altar novamente? O que será que tem estado em nossos corações que o nosso altar, o Senhor nessa noite diz que nós precisamos de novo reedificá-lo na presença de Deus? Irmãos, nós estamos num tempo onde a palavra de Deus diz que o amor de muitos esfriaria. Estamos num tempo, irmãos, que nós passamos pela pandemia e nós nos esquecemos logo, porque assim é o ser humano. Aonde nós chorávamos, assim como o povo que foste cativo, e ele dizia então ali em Sião, quando chegaram, quando nós estávamos lá cativos, pediam para nós que nós tirássemos os nossos instrumentos e nós adorássemos a Deus. Mas como eu poderia adorar o meu Deus? Como eu poderia louvar o meu Deus em terra estranha? Será, irmãos, que nós estamos estando em terras estranhas? Será que nós estamos estando com o nosso coração, o nosso altar, e nós não queremos reedificá-los porque achamos que nós estamos todos corretos? Que não há nada dentro de mim que eu precise mudar, não há nada dentro de mim que eu precise realmente restaurar na presença de Deus, para que a presença de Deus eu possa atrair? O que será, irmãos, que nós precisamos sim, para que, como assim, como diz aqui nesta noite, sobre esta campanha, para que nós venhamos a ter grandes conquistas das nossas vidas. Irmãos, muitas vezes nós selecionamos as nossas vidas. Nós dizemos: aqui está tudo bem, a minha parte financeira está tudo bem, então vai tudo bem. Mas eu te pergunto nesta noite, como que está a tua vida psicológica e emocional? Como que está a tua ansiedade? Como que está a depressão na tua vida? Como que está a tristeza que muitas vezes te assola no meio da tarde, no começo do entardecer? Como que está quando você se levanta pela manhã? Como que está a tua vida? Como que você está se sentindo nesta noite aqui na casa do Senhor? Será que é mais um culto? Será que é mais uma noite que nós estamos na presença de Deus? Ou será que realmente nós queremos ter uma transformação em nossas vidas?
antes para nos preparar. O que será, irmãos, que nós precisamos, irmãos, para que nós venhamos a ser realmente curados? O nosso físico. Foi lido aqui, irmãos, em Salmos 90, que a idade nossa é até os 70, e que alguns chegam até 80. Como nós estamos chegando, como que os nossos pais, os nossos entes queridos estão chegando a essas idades? Será que toda a nossa família serve a Deus? Será que eu tenho conseguido falar do Senhor para muitos que se achegam a mim? Ou eu tenho, irmão, estado num pedestal de egocentrismo e tenho dito o problema dele? O irmão não consegue se levantar, é problema dele. O irmão voltou para as drogas, é problema dele. Já falei tantas vezes, já orei tantas vezes. O irmão se afastou da casa do Senhor, é problema dele. E isso, irmãos, é um tipo de idolatria nossa, o nosso egocentrismo, nós olharmos somente para nós e esquecermos que há outros. E é para isso que o Senhor nos chamaste. O Senhor nos chamou para nós trazermos as boas novas. O Senhor nos chamou para nós bebermos da água viva e que nós possamos jorrar esta água viva para onde quer que nós estejamos ou andemos. Como será que tem sido o nosso comportamento quando nós pegamos o coletivo? Como será que tem sido o nosso comportamento quando nós estamos na fila do supermercado, na fila de um banco ou na fila de qualquer lugar? Como será que tem sido o nosso comportamento? O que nós temos feito, irmãos, para mostrar que nós realmente somos a luz deste mundo, o sal desta terra? Irmãos, percebem que nós precisamos reedificar o nosso altar? Percebe que nós precisamos nos consertar como seres humanos? Percebe que se nós continuarmos do jeito que nós estamos, o nosso Senhor está às portas? E como é que nós chegaremos até Ele? Esses dias eu estava vendo, e eu não sei se já foi feito aqui na igreja ou não, mas um teatro cristão, aonde a menina chega e ali eles estão ensinando, e diz: mas Senhor, em teu nome, Senhor, eu expulsei demônios. Senhor, em teu nome eu orei, Senhor. Em teu nome, Senhor, paralíticos levantaram. Em teu nome, Senhor, câncer foram curados. Em teu nome, Senhor, eu tirei tantos, Senhor, da boca do fumo, Senhor. Eu tirei tantos, Senhor, de lá da marginalidade, Senhor. Eu tirei tantos de lá. E ele disse àquela jovem: então, aparta-te de mim, porque não te conheço. Porque é uma idolatria, irmãos. Muitas vezes estamos fazendo, irmãos, mas estamos fazendo para o nosso próprio ego. Você viu como eu faço? Você viu como quando eu subo lá no altar o que acontece? Você viu quando vem pedir oração o que acontece? Irmãos, é um tipo de idolatria. Estamos olhando e não fazendo para o reino. E o Senhor diz que nós devemos fazer tudo para o reino de Deus, para que o reino de Deus seja edificado. Irmãos, eu vim essa noite, irmãos, para falar para vocês, irmãos, que cada um de nós tem uma importância no reino de Deus. E nós precisamos ter essa consciência. Eu não sou mais um somente. Eu não sou mais um número somente de CPF ou de RG. Eu não sou só um somente na multidão. Não. Eu sou sacerdócio santo. Eu sou filho do rei. Eu tenho parte no reino de Deus. Eu sou aquele que o Senhor me chamou pelo nome ao qual a palavra diz. Eu sou aquele ao qual o Senhor me levantou para que eu faça multidões levantarem juntamente comigo. Eu sou aquele que eu tenho um ministério, e aquele ministério ao qual o Senhor deu nas minhas mãos, Ele vai requerer, e Ele vai perguntar para nós: o que você tem feito com aquilo que eu coloquei nas tuas mãos? E Roboão não se importou com isso. Roboão não se importou com o povo. Jeroboão também não se importou com o povo. E assim então nós chegamos, até Acabe, lá em 1 Reis 18, aonde Acabe foi um dos piores reis que existiu para Israel, aonde a idolatria tomou conta de Acabe, aonde Acabe se casa com Jezabel, e aonde Jezabel faz então e começa a perseguir o povo de Deus.
Irmãos, podemos dar glória a Deus porque vivemos numa nação onde ainda não somos perseguidos. Podemos dar glória a Deus porque ainda vivemos numa nação onde as portas da igreja estão abertas e você pode cultuar. Podemos dar glória a Deus porque eu posso andar com a palavra de Deus na mão, aonde quer que eu for, e ninguém vai me barrar dizendo que eu não posso entrar com a palavra de Deus. Podemos ainda glorificar a Deus, porque podemos, através da mídia, estarmos falando e não sermos censurados em falar sobre Deus, sobre Cristo, sobre o nosso Salvador. Irmãos, eu vim esta noite para nos confrontarmos, para olharmos e dizermos: Senhor, é 2024, 10 de janeiro, e eu preciso ter uma mudança. E a mudança começa por você, começa por mim, não começa pelo meu irmão que está ao lado. Eu preciso dessa mudança. Talvez essa noite você veio na casa de Deus e você veio aqui buscar uma cura. Deus cura através da palavra. Talvez você veio aqui nessa noite porque você está passando por algum conflito e Deus diz: lançai sobre mim tudo aquilo que está te incomodando. Estou parafraseando aqui, né? Então, irmãos, vamos lançar sobre o Senhor, vamos nos debruçar nos pés de Cristo e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu quero, Senhor, ser enviado, Senhor. E eu não preciso ser enviado lá para a África do Sul, se aqui no Brasil nós temos tantos lugares que precisam de nós. Irmãos, vocês viram como cresceram, irmãos, as pessoas nas ruas sem moradias? Vocês viram, irmãos, quantos e quantos que vieram para o nosso país também e estão nas ruas? Vocês perceberam como que quantos estão batendo ali nas nossas janelas do carro, muitas vezes pedindo alimento, mas não é o alimento que eles querem, porque o alimento eles comem e daqui a pouco eles estão sentindo fome, estão sentindo sede, e eles estão o que, irmãos? Eles estão se viciando, irmãos. Irmãos, perto da minha casa existe um rapaz, um haitiano, irmãos, e esse haitiano, irmãos, tem uma história muito triste. Eu não sei se vocês sabem, mas esse povo que vem de lá, irmãos, eles não são qualquer um lá no Haiti. Eles têm bens, muitas vezes têm estudos, e eles vêm para o Brasil por causa de tudo que está acontecendo lá. E aqui, irmãos, então esse rapaz, irmãos, os dois irmãos simplesmente o deixam e voltam para o país de origem deles. E hoje esse rapaz está nas ruas, alcoolizado, andando tudo de qualquer jeito, não quase sabendo falar a nossa língua, sendo muitas vezes maltratado por aqueles que também vivem lá, irmãos. Imagem e semelhança de Cristo. E nós, irmãos, e eu estou falando isso para vocês, irmãos, para saber que o reino de Deus é um reino que não faz acepção de pessoas, mas que nós fazemos, irmãos, que nós deixamos muitas vezes de olhar, fechamos os nossos olhos e dizemos: ah, isso é com ele. E novamente eu torno a falar porque o Espírito Santo me incomanda a falar que nós estamos olhando muitas vezes somente para nós, e nós precisamos começar a olhar para o nosso semelhante. Precisamos começar a colocar os nossos joelhos no chão, precisamos começar a clamar, precisamos começar a edificar os nossos altares, precisamos começar a trazer e atrair a presença de Deus sobre nós e sobre a humanidade. É tão fácil, né, irmãos? Eu saio daqui, está tudo bem, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor revela nessa noite que muitas vezes nós estamos anoréxicos. Nós nos alimentamos com a palavra de Deus, nós comemos a palavra de Deus, nós erguemos nossas mãos e depois nós saímos dali para fora, irmãos. E nós, irmãos, vomitamos a palavra de Deus. E nós dizemos: essa palavra não falou nada comigo. Só que a palavra de Deus diz: lança teu pão nas águas e depois de muitos dias o encontrará. Também diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia, mas ela faz o efeito para o qual ela foi criada. E como eu falei, irmãos, se o Senhor nos corrige é porque Ele ainda nos ama. Se eu pudesse vir nessa noite, irmãos, e trazer algo, irmãos, para os irmãos, dizendo: tudo foi maravilhoso, mas não foi, irmãos. Porque então ali, Elias então conclama o povo e diz: chegai-vos a mim. E ali então o povo do Senhor chega a ele.
então a reedificar, a restaurar ali novamente o altar do Senhor. Irmãos, ele não foi restaurar o altar que aqueles profetas de Baal já tinham construído. Ele não foi ali queimar o holocausto em cima daquilo. Ele não foi ali pedir para que colocassem 3 vezes água, para que colocassem a lenha, para que colocassem um cordeiro ali ao qual ele escolheu. Ele não foi naquele altar. Ele pegou então e reedificou, novamente reestruturou o altar de Deus. Pegou as 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel. E ali então ele novamente fez, porque o altar de Deus é onde nós cultuamos. O altar de Deus é onde nós o adoramos. É através do altar de Deus que vem então ali, como veio no templo dali de Elias. Veio então o fogo de Deus. E então ele consumiu tudo aquilo que havia em cima do altar. E nós, irmãos, somos a lenha. Cristo é o cordeiro, ao qual derramou o sangue por nós. E nós precisamos ter este fogo do Espírito Santo que desce do céu e vem sobre nós, para que nós venhamos, sim, irmãos, a fazer aquilo que o Senhor tem trazido para cada um de nós. Para que o Senhor venha, assim, a fazer aquilo que o Senhor determinou para cada um de nós. Se você cantava em 2023, eu libero nesta noite que você venha cantar e adorar o Senhor muito mais. Se você orava em 2023, que você venha nesta noite a orar muito mais. Se você pregava, que você venha pregar com a palavra revelada do Senhor Jesus, sem colocar e tirar, mas trazendo aquilo que o Senhor quer que você fale para o povo dele. Eu quero que nesta noite você venha ser renovado com o fogo do Espírito Santo, e que teu altar possa ser reedificado, e que possa novamente vir a queimar, assim como aquele louvor que diz que o fogo do Senhor queima no nosso peito. Que assim sejamos nós na presença de Deus, como labaredas santa. Eu não sei se todos aqui professam a mesma fé. Eu não sei se todos aqui são do Senhor Jesus, ou se tem em nosso meio alguém que ainda não aceitou o Senhor Jesus. Mas eu tenho uma notícia para você. Você pode sair nesta noite com a presença dele na tua vida. Eu não vou dizer para você que as coisas vão melhorar, mas eu vou dizer para você que quando você estiver passando por lutas, quando você estiver passando por angústias, ele é o Deus que olha dos céus e olha para você e diz para você: eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Sou eu que faço você andar, sou eu que faço você respirar. Lembra de quando veio a pandemia, tirou o fôlego, pronto, expirou a vida. Nós nos debatemos, mas o Senhor é o fôlego de vida nesta noite, e o Senhor quer soprar o vento dele, o vento do Espírito Santo, para que as labaredas, aquilo que estava cinza, e por baixo está o fogo do Espírito, que essa brasa venha sair, o fogo do Espírito venha emergir sobre os corações de cada um que está aqui nesta noite. Você quer fazer a obra de Deus? Se posiciona. Você quer ser aquele que o Senhor diz: bem-aventurado, se achegai-vos a mim. Vem para o seio do Senhor. Se posiciona nesse ano de 2024. Deixa de brincar, deixa essas coisas do mundo. Começa a ser transformado pela presença de Deus, porque aonde o Espírito Santo atua, a transformação. Eu já não sou mais a mesma, mas Cristo vive em mim. O meu posicionamento é diferente, as minhas atitudes são diferentes, eu sou diferente. Aquilo que eu falava eu já não falo mais, aquilo que eu apontava eu não posso esquecer que tem os 4 dedos sendo apontados para mim. Aquilo que eu dizia eu já não digo mais, porque eu quero ser santo, e o Senhor vem buscar uma igreja santa. O Senhor vem buscar uma igreja imaculada. O Senhor vem buscar um povo que realmente é digno de entrar às portas do Cordeiro. E nós estamos muitas vezes brincando, nós estamos muitas vezes cocheando entre 2 pensamentos, assim como Elias falou. Para de cochear entre 2 pensamentos. A palavra de Deus diz: hoje coloco o caminho da vida e o caminho da morte, e escolhei qual é o caminho que queres andar. Se é o caminho da vida, anda. Se é o caminho da morte, então anda também no caminho da morte. Mas eu coloco 2 caminhos à tua frente, e eu digo para vocês: escolhe o caminho da vida,
porque o caminho da vida é a redenção, porque no caminho da vida nós sim passamos por angústias e tribulações, mas nós conseguimos porque o Senhor nos levanta, o Senhor nos anima. Que nessa noite nós possamos, uma noite de quarta-feira, aonde o calor está escaldante em Curitiba, aonde nós sabemos que os sinais estão sendo dados, e nós sabemos que o nosso Senhor está às portas, e Ele diz que se nós batermos, a porta se abrirá, que nós não venhamos ser como as virgens imprudentes, mas venhamos ser como as virgens prudentes, as que têm azeite. E não adianta as virgens imprudentes virem pegar, porque as prudentes não darão azeite, porque senão faltará para elas. Não esqueçam disso, irmãos. Precisamos sim reedificar os nossos altares. Precisamos começar a caminhar conforme o Senhor tem nos direcionado. Podemos e devemos começar a ouvir, irmãos, a voz dos profetas que clamam ainda, irmãos, e que falam ainda ao povo de Deus, porque o Senhor não se calou. O Senhor não se calou, irmãos. O Senhor continua a falar, mas cabe a nós, irmãos, a escutarmos ou escutarmos mais o barulho que está lá no mundo, porque muitas vezes estamos escutando o barulho que está lá no mundo, e o barulho do mundo, irmãos, muitas vezes nos atrai, irmãos, mas nós temos que saber, irmãos, que nós temos um Deus ao qual nós devemos, irmãos, ouvir a voz do Senhor Jesus, irmãos. Essa é a palavra que o Senhor me trouxe nessa noite, pastores, que vocês possam receber nesta noite a palavra de vida, a palavra que traz para nós muita vida e vida em abundância, para que continuemos a caminhar na presença do Senhor Jesus. E sim, irmãos, sermos aqueles que o Senhor fala, estarmos sim preparados para o dia da volta do Senhor. Amém, irmãos? Podeis ficar em pé, irmãos? Vamos fazer uma oração.